Eu sou Fábio Monteiro e este é o podcast do Pellegrini Monteiro Advogados. Aqui a conversa é clara, rápida e sem juridiquês. Todos os meses recebemos clientes, advogados e profissionais para falar sobre carreira, cultura, inovação e os bastidores da advocacia moderna. Porque mais do que causas, acreditamos em conexão, parceria, resultados e informação relevante. O futuro do direito é agora e nós estamos prontos. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o podcast do Pellegrini Monteiro Advogados. Hoje vamos falar sobre um tema que impacta diretamente um dos setores mais dinâmicos da economia brasileira, varejo. Um segmento que emprega milhões de pessoas e enfrenta desafios constantes na gestão de pessoas, no cumprimento da legislação trabalhista e na construção de uma cultura de compliance. O tema, os principais desafios do varejo nas áreas trabalhista e de compliance. Nosso convidado de hoje é o diretor jurídico e de compliance do Leroy Merlin e Bobra Max, Rodrigo Calil Ribeiro. Muito obrigado, Rodrigo, pela presença e por aceitar nosso convite. Pois é uma honra recebê-lo, Rodrigo, ainda mais por ser um profissional com essa trajetória incrível e inspiradora. Muito obrigada, estamos honrados. Honra é minha de estar aqui, obrigado pelo convite de vocês. Para mim realmente é uma honra estar aqui, um prazer. Me sinto muito bem acolhido e tenho aqui a difícil missão de acompanhá-los aqui nesse podcast, de uma audiência tão qualificada como a de vocês. Então acho que temos aqui um bate-papo interessante para fazer, mas que sem dúvida nenhuma vai exigir bastante daqui. Calil, posso te chamar de Calil? Claro, fica à vontade, Rodrigo, Calil. Calil, a gente sabe que você tem uma ampla trajetória no setor de varejo, com forte atuação na gestão de riscos, implementação de políticas de governança e estratégias para reduzir passivos trabalhistas. Mais do que prevenção, você enxerga compliance e direito como parte da gestão estratégica de reputação e sustentabilidade do negócio. E é com esse olhar que a gente vai conduzir o nosso episódio de hoje. Vamos começar? Vamos lá. Rodrigo, o setor de varejo tem particularidades próprias nas relações de trabalho. Quais são, na sua visão, os principais desafios trabalhistas que marcam este segmento? Bom, Vanessa, assim, são muitos, né? São muitos, a começar pela trajetória profissional, porque o varejo, ele é, para muitos, a porta de entrada no mercado de trabalho. Então, para muitos é o primeiro emprego. E hoje em dia, esse primeiro emprego que continua tendo que se preocupar com questões tradicionais, como jornada de trabalho fixa, horário, cumprimento, intervalo, trabalho até mais tarde, finais de semana, feriados. Então a gente tem assim esse viés, essa característica que contrasta um pouco com a nova geração, com uma nova forma de empregabilidade, um novo mercado de trabalho. Então, acho que esse, dentro de uma esfera trabalhista, assim, talvez, e até de RH, também é alguma coisa muito diferente que a gente está passando. É uma transição de mercado que a gente está passando e que a gente tem esse desafio de realmente enfrentar, de demonstrar o quão possível é ter uma carreira, o quão possível é construir uma carreira nesse mercado varejista e que também busca enfrentar, então, esse novo mercado como concorrente. Né? E depois tem um outro aspecto que eu acho que a gente vai, talvez, elaborar um pouco melhor mais para frente, que é o quanto o mercado está se modificando e o quanto nós, enquanto operadores do direito, temos de desafios
de demonstrar essa modificação para os tribunais, para influenciá-los a também se adaptarem às novas legislações, às novas formas e métodos de trabalho. Sem dúvida. Que não é mais o trabalho tradicional, né? Não é, mas a legislação continua, os tribunais continuam muitas vezes julgando de forma tradicional, então talvez esse seja um grande desafio do varejo. Muito bom. Rodrigo, falando em desafios e considerando o grande número de empregados e a dinâmica intensa das operações no varejo, quais pontos você entende que merecem maior atenção para reduzir riscos jurídicos no varejo? Eu acho que, de novo, assim, eu acho que a jornada de trabalho continua sendo o grande ofensor, né, das empresas varejistas. A dificuldade que a gente tem das jornadas de trabalho pré-estabelecidas, das folgas semanais, dos descansos. Eu acho que aqui a gente continua tendo esse ponto como um grande ofensor. Além dele, existe, e a gente precisa tocar nesse ponto, nesse tema, que é o grande número de reclamatórios trabalhistas, e recentemente a gente tem várias matérias sendo publicadas falando da Justiça do Trabalho batendo novos recordes em termos de ajuizamento ou entrada de novas ações. Estamos voltando àqueles números pré-pandemia. Pré-pandemia e praticamente pré-reforma trabalhista, que também foi feita, no meu entendimento e com todo respeito às decisões ou a decisão do Supremo Tribunal Federal, que retira a sucumbência dos reclamantes. A gente está voltando a um período pré-reforma, em que, até vinculando com outro tema, sem vincular, mas assim, para usar um termo, praticamente o reclamante tem uma free bet. Ele tem uma free bet, porque ele não tem risco nenhum, praticamente. A não ser o da má-fé processual, mas ainda assim não tem nenhuma penalização econômica que o desincentive ao ingresso daquela demanda. Então, eu acredito aqui que esse também é um desafio, aí não é só do varejo, acho que é do mercado em geral, né? Cada setor na sua especificidade, mas com esse desafio constante de manter ativa a sua parte defensiva, né, para poder enfrentar esse tema. Eu vou perguntar, mais uma pergunta relativa a esse tema da distribuição do número de ações, mas você vê também que no pós-reforma houve uma diminuição do número de pedidos nas reclamações trabalhistas. Você vê que depois da decisão do STF e com esse cheque em branco para os reclamantes, houve também o aumento do número de pedidos ou pedidos que às vezes não tem qualquer sentido nas reclamações trabalhistas? A gente antigamente a gente brincava, né, que tinha o alfabeto inteiro na reclamatória trabalhista, né, pedido A, B, C, e aí depois ficava o A1, A2, B2, enfim. E aí, depois da reforma, a gente teve uma diminuição considerável desses pedidos. E agora eles voltaram com toda a força. Então o alfabeto voltou ao alfabeto. Então a gente tem, sem dúvida nenhuma, uma retomada daquele status quo que, infelizmente, nos traz, assim, para quem faz um trabalho sério, porque, sinceramente, não há empresa que consiga adotar medidas 100% seguras e que a livrem de qualquer aspecto do ponto de vista de processo trabalhista, da perfeição na gestão trabalhista em geral, né? RH, processos, fluxos, procedimentos, enfim, e até chegar numa defesa de reclamatório trabalhista. Mas eu acredito que a gente retoma um status, então, como eu estava dizendo, anterior, e que vem de novo a atormentar de uma maneira muito impactante empresas que talvez não consigam sobreviver
dentro dessa linha econômica que também eu acho que a gente pode explorar bastante aqui. E até mesmo falando desses status pré-reforma e por ser uma característica do varejo, alta rotatividade, você entende que esse ponto ele acaba sendo um dificultômetro na gestão de riscos trabalhistas e de compliance? É um dificultador, sem dúvida nenhuma. A rotatividade no varejo ela é latente, ela é pública, acho que é de domínio comum, todos sabem disso. Muito talvez também por conta do que eu falei no início, né, de ser a porta de entrada de muitos jovens no mercado de trabalho, a remuneração que, vamos dizer assim, não é a mais atrativa, a concorrência de um mercado de trabalho paralelo que vem sem toda aquela regulamentação e que atrai jovens para poder daqui a pouco ter mais liberdade de atuação no seu dia a dia, daqui a pouco poder escolher se quer ou não trabalhar até determinado horário, se quer ou não trabalhar no final de semana, ou outro, ou no feriado, coisas que no varejo a gente não consegue evitar completamente. Eventualmente você pode, através das escalas, dos descansos semanais, você consegue evitar de alguma forma, mas não completamente. E eu acho que essa questão geracional impacta também, além do desafio de sempre, que foi a rotatividade, o turnover, como quiser chamar, Sim. entendeu, do varejo. Legal. Falando ainda um pouco, né, desse tema sensível de jornada de trabalho, que boas práticas ajudam as empresas a reduzir riscos nesse ponto e o que o Leroy, boas práticas do Leroy e da Abramax têm sido implementadas nessa questão sobre a jornada de trabalho? Assim, as empresas do Grupo ADO, a Leroy Merlin, a Abramax, elas se preocupam muito com as pessoas. A gente tem um lema interno que também é divulgado extramuros, que a empresa é human first. Ela se identifica assim, ela tem uma preocupação muito genuína com o colaborador, com a colaboradora, com os descansos, com as folgas, com a jornada de trabalho em si. Obviamente que as questões, como a gente falou um pouquinho antes, né, das reclamatórias trabalhistas sem um filtro ou sem uma preocupação do reclamante, que muitas vezes passa uma procuração sem exatamente saber quais serão os pedidos que vão ser feitos em nome dele, a gente sempre vai enfrentar. A gente sempre vai ter esse tipo de ofensor, né? Então, agora, as práticas, elas são o cuidado com a pessoa, o respeito com o indivíduo, a concessão de benefícios diferenciados no mercado, a atenção ao trabalho que está sendo desenvolvido, você realmente premiar no sentido de reconhecimento daqueles que de verdade fazem um bom trabalho, que desenvolvem uma boa atividade corretamente, que cumprem a sua função. Infelizmente existe esse mito geracional de rapidez e de ascensão meteórica de carreira, que nem sempre é possível. Evidentemente que existem exceções e que isso pode acontecer também quando o indivíduo mostra o seu valor. Lá a gente tem também uma questão relacionada à carreira, ao plano de desenvolvimento, que a gente fala que o indivíduo ele é responsável pelo seu protagonismo. Então ele tem a oportunidade de mostrar, desenvolver trabalhos ou ideias ou, enfim, situações que o coloquem numa situação de protagonismo que vai permitir que ele ascenda na carreira, né? E com isso busque melhores posições dentro da organização e seja reconhecido por méritos próprios. Então, assim, eu acho que esse tipo de relação respeitosa, atenciosa com o colaborador, o empregado, enfim, ele é fundamental para também a diminuição do turnover, para a manutenção das pessoas na organização, fidelização,
né, que também é importante nesse momento. Então, a gente tem essas sessões muito latentes. Assim. Porque, afinal, as empresas são feitas por pessoas e para pessoas, né? Sem dúvida. As empresas são feitas por pessoas. Só sobrevivem com pessoas? Só sobrevivem com pessoas, a gente acredita nisso. A gente, muitas vezes, acaba acontecendo de um ou outro colaborador sair da empresa por vontade própria, ou mesmo por uma outra questão, mas que, quando acionados pelo mercado dos advogados trabalhistas, querendo que eles entrem na justiça, eles nos procuram, por exemplo, cara, eu não quero entrar, o cara está me dizendo aqui e tal. Então, assim, a gente também tem esse tipo de colaborador ou de feedback positivo, né? Que é positivo, que mantém um vínculo emocional com a empresa. E eu acho que aqui também tem um lado fundamental nessa relação que é importante a gente trazer. Pois é, e é uma boa gestão nas operações do dia a dia, né? Como vocês conduzem as relações até além do profissional. Sim. Trazendo essa fidelização, essa lealdade e o que a gente até observa, né? Que um desligamento bem feito, um acolhimento do colaborador, ele traz benesses até mesmo para uma propositura de reclamação trabalhista, porque quando ele vai procurar eventual direito que ele sentiu que foi violado, ele vai fazer um pensamento para o advogado e falar, pera só um pouquinho, aqui eu não vou querer fazer uma reclamação trabalhista de A a Z. Aconteceu um fator isolado, então ele acaba tendo um discurso muito diferente, né? Então acho que essas ações de gestão, elas são essenciais e ainda nesse gancho, né, do dia a dia de operações, o que você identifica como riscos de compliance para essa gestão? Bom, eu acho que o compliance está intrinsecamente relacionado com o direito do trabalho, com as questões que a gente enfrenta no dia a dia. Por exemplo, até da jornada. Pois é. Porque se você faz uma gestão exigindo o cumprimento da jornada corretamente, com que aquela pessoa tenha os seus intervalos, o descanso, enfim, você está cumprindo uma regra de compliance também. Né? A partir do momento que você tem esse cenário instituído aqui, fica menos difícil, porque não é fácil você aplicar isso, mas fica menos difícil do dia a dia, menos complexo no tratamento com as pessoas e tudo mais. Então, eu acredito que o compliance, sendo visto dessa forma, de atitudes corretas sendo praticadas e entrando na rotina das operações de qualquer segmento, ele vai contribuir também para que a empresa tenha um menor passivo trabalhista e, portanto, por esse motivo, o compliance, eu acho, está interligado e está imiscuído aí nesse cenário. Na operação e de uma forma geral. De uma forma geral. E como faz para transformar essas condutas em práticas efetivas dentro das lojas, envolvendo todos os níveis ali da liderança e da equipe? Como é feito isso? Bom, em primeiro lugar, acho que tudo é comunicação, nesse caso aqui. Tudo é comunicação. Então, é como você se comunica com o seu colaborador, é como a mensagem chega ao colaborador. A gente acredita muito, e é quase um chavão já nas áreas de compliance, que a regra ou a mensagem tem que ser da liderança de cima para baixo, né? Existe uma expressão em inglês, net to the top, que é de cima para baixo, que é desde do CEO da empresa até o colaborador mais simples lá na ponta, saber que existem regras que ele tem que cumprir, os exemplos que são dados, pílulas de comunicação que você pode colocar em reuniões de time, em e-mails, em murais,
enfim, fazer as mensagens chegar até onde elas têm que chegar, em quem faz a coisa acontecer, em quem traz o resultado para a empresa, que é o vendedor, que é o colaborador da ponta, que é quem carrega a mercadoria para o cliente. Então, nesse sentido, eu acho que aqui a gente tem a resposta direta, assim, que é a mensagem chegar de cima para baixo, com exemplos, praticando isso no dia a dia, até que isso se transforme em rotina. É a gestão pelo exemplo, né? É você fazer o walk the talk, ou seja, É. você ter coerência com aquilo que você prega, né? E realmente fazer a gestão por exemplo. E que essas regras, essas condutas precisam ser feitas do CEO até o trabalhador lá, o empregado, não importa o cargo e o nível que ele está exercendo. Eu acho que até nessa toada, falando de riscos psicossociais, que é o tema do momento, a nova NR1, e como esse cumprimento ele é natural e extremamente importante, né? Mas a gente olhando toda essa gestão do dia a dia, gestão, por exemplo, como que o compliance pode ser uma ferramenta facilitadora para mapear esse risco? Bom, nessa sim. Em primeiro lugar, até te parabenizando, porque eu assisti o webinar que vocês fizeram sobre NR1 aqui, está no YouTube à disposição, no canal do escritório. NR1 é algo novo, preocupante de um certo ponto de vista, mas necessário talvez diante do cenário que a gente vivencia, né? De uma hiperconectividade, de pessoas cada vez mais ansiosas. Acho que saiu uma estatística recentemente que o Brasil é um dos países, se não o mais ansioso, tem alguma coisa nesse sentido, e aí a gente acaba entrando nessa questão. A única situação que precisa ficar bem clara para as pessoas é que a NR1 trata de ambiente, que é algo que você tratou muito bem no webinar que eu assisti. As pessoas têm que ficar com isso muito, muito latente, muito presente, que é o fato, então, dos ambientes em que elas estão inseridas estarem, de alguma forma, com problema. E não o indivíduo. O indivíduo carrega consigo muitas situações de ansiedade, situações pessoais que podem estar sendo potencializadas pelo que ele tem que entregar no trabalho, e ele tem que entregar metas obviamente factíveis, execuíveis e que no dia a dia trazem essa relação entre empresa e empregado. Então, todos nós temos metas para entregar, todos nós temos objetivos a cumprir, a empresa e qualquer negócio precisa lucrar para poder existir, para poder pagar o salário, os bônus e assim por diante, os direitos. Então, a gente precisa ter isso em mente, que a gente está falando de um ambiente contaminado e não do indivíduo que passa por situações diversas e que quando chega na empresa quer colocar toda a conta do empregador. Então, esse é um cenário, a NR1 é um desafio, mas também é um desafio para as empresas fiscalizarem os seus ambientes para cada vez mais buscarem a excelência desse ambiente para que o empregado e que as ações trabalhistas que visem buscar uma indenização em razão ou tendo como fundamento a NR1, que elas não passem por essa situação, desde que consigam comprovar esse ambiente saudável, né? Pegando esse gancho aí de ambiente, indivíduo, as empresas, a gente falou que as empresas são feitas por pessoas e o Leroy e a Abramax tem muito foco nas pessoas. Como mitigar e prevenir
eventuais problemas da saúde mental dentro da companhia. Porque o indivíduo pode ter um problema particular e isso acabar se transferindo para o ambiente ou contaminando o ambiente de trabalho. Então, qual que é o papel, como o compliance pode ser uma ferramenta para mitigar e prevenir esses problemas de saúde mental e o ambiente? Bom, assim, a gente volta um pouco naquela pergunta anterior, né, da importância do compliance, seja na jornada do trabalho. Então, porque o compliance é fazer o certo, fazer correto, dentro da lei, fazer o certo independente de se tem alguém olhando ou não, a todo momento, entrar com essa mentalidade na rotina das pessoas, das organizações e tal. Então, para mim, o importante aqui é que o compliance esteja inserido em ambientes de negócio em que ele possa ser partícipe com poder dentro desse negócio, não poder realmente decisório, mas um consultivo que está ali para apoiar, para dar suporte, para orientar, junto com o RH, junto com o SESMIT, né? A gente poder vislumbrar situações em que a gente identifica potenciais riscos. E aí trazer de volta para o rumo, para o trilho e a gente corrigir essa rota, porque é um trabalho constante. Ninguém está lá querendo fazer mal a ninguém, ninguém está lá propositadamente para maltratar alguém. Todo mundo está lá com o objetivo de fazer com que a empresa atinja o sucesso. Sucesso econômico, financeiro, sucesso de engajamento pelas pessoas, sucesso de várias formas. Então a gente tem essa mentalidade e a gente tem que orientar nesse sentido. Então acho que aqui o compliance tem esse papel fundamental, constante, de buscar essa excelência na organização. E até a gente falando, né, sobre essas posturas éticas, porque tem aquelas máximas, você só é ético na frente de alguém, do seu colega, ou você é ético o tempo todo? É um traço do seu caráter, da sua personalidade. E o consumidor estando atento a essas questões éticas, agora mais do que nunca, em função de uma agenda ESG efetiva, até mesmo mandatória a partir de 2026, que os empregadores vão ter que utilizar da transparência de uma forma efetiva, porque é um apelo da sociedade. E o varejo, dentro dessas relações de consumo, ele está intimamente nessa agenda também de diversidade, de inclusão social, das questões de transparência. E aí a gente gostaria de entrar um pouquinho nessa seara e entender como o varejo pode integrar os compromissos de ESG, a agenda trabalhista e de compliance. Bom, é uma pergunta ampla, mas que a gente, obviamente, enfrenta aqui, que é o seguinte: ESG, para mim, dentro da área de compliance trabalhista, ele tem um papel fundamental na área social, na área de governança, né? Na área do ambiente. Quando a gente fala do ambiente, não o ambiente natureza só, mas do ambiente também corporativo. Então, eu acho que aqui são muitas oportunidades. Desde o atendimento a um cliente que busca um produto sustentável, mais durável, que tenha respeito na sua fabricação, respeito pela natureza, respeito pela mão de obra empregada, o respeito pela forma como a empresa negocia, um preço justo. Aqui tem várias coisas que a gente pode abordar, são muitos aspectos que a gente pode trazer, né? E nem sempre essa concorrência é leal, no sentido de que nem todas as empresas seguem esse ESG tão bonito quanto a gente fala, né? Eu acho também que eu acho que é legal falar de 2026 e do quanto ele passa a ser quase que obrigatório, Obrigatório. porque muitas empresas se valeram
de um ESG no passado por uma sigla bonita, que fazia um belo marketing da atuação das empresas para angariar consumidores e seguidores, e talvez nem sempre essas empresas efetivamente, verdadeiramente estavam preocupadas com as questões relacionadas ao ESG. E aí a gente volta a uma questão de compliance e ao trabalhista, de entender o quanto o social é importante, a governança é importante para que a gente tenha o ambiente saudável. Exato. E aqui a gente pode explorar isso por muitos aspectos. E aí, entrando numa parte mais prática, não sei se a gente pode já entrar nesse... Já podemos, na questão do social, questão o quanto você está inserido comunitariamente, né? Quanto você faz a diferença naquele local em que você está instalado, o quanto as pessoas do entorno de uma loja, de uma fábrica, de qualquer empresa, identificam verdadeiramente o papel social da empresa, a empregabilidade de pessoas que moram próximas, de o quanto a gente está inserido na comunidade, por exemplo, auxiliando um hospital, uma escola ou qualquer instituição mais carente ou que precisa de um apoio. Então, tem muitas situações. A questão social, então, de empoderamento de pessoas. A gente tem programas de empoderamento de pessoas da comunidade próximas das nossas unidades. Tem empoderamento feminino, formação, treinamentos gratuitos que são dados, às vezes, nas nossas unidades. Vocês têm oficinas? Tem oficinas, tem situações em que a gente promove exatamente a formação de pessoas, empregabilidade, oportunidades para essas pessoas virem se transformarem em prestadores de serviço, eventualmente. Então, tem muitas coisas que podem ser feitas, e que se cada um fizer um pouquinho, talvez a gente consiga sair de um ambiente pessimista para um ambiente mais otimista, e que a gente pare um pouco de falar só em risco, por exemplo, trabalhista, e se preocupe mais com a felicidade das pessoas, com a prosperidade das pessoas, oportunidade para essas pessoas vivenciarem situações que talvez elas não tenham tido oportunidade. E essas práticas que são feitas internamente pela companhia fortalecem também a cultura organizacional, né? Sem dúvida, você cria laços. Você cria laços com as pessoas que moram próximo, trabalham, com todo um entorno de um ambiente que cria um ciclo positivo em torno daquele negócio. Então, é o vizinho que consome, o outro que trabalha, o outro que ganha oportunidade. Então, aqui a gente tem esse cenário que, sem dúvida nenhuma, é riquíssimo, e que as empresas poderiam, as que ainda não fazem, poderiam olhar com muito carinho para esse, porque só tem a ganhar com isso. É muito simples. A empresa é muito mais fácil do que se imagina, fazendo bem ao próximo, quem está ali no entorno, faz a diferença, inclui aquelas pessoas que às vezes estão em situações de vulnerabilidade, e faz a diferença em toda a sociedade. O papel é fantástico, os exemplos que você trouxe aqui para a gente foi muito interessante, parabéns. Isso realmente é viver o discurso, não é da boca para fora. Não. É algo que assim, se materializa, né, e realmente proporciona um ambiente diverso e sério. Parabéns mesmo. Exatamente. Muito obrigado. Mas é feito com muito carinho e com um propósito realmente genuíno. Porque, como eu falei, é uma empresa human first, e que realmente aplica no seu dia a dia, na prática, os lemas. Eles não estão só na parede para o uso do marketing ou da propaganda. De forma nenhuma. Puxa, que interessante, né? E acho que essa criação de vínculo entre a marca e o público,
consumidores, funcionários, ela faz todo sentido na sociedade que vivemos e que queremos estar, né? E até diante de tantas mudanças legislativas, o cenário regulatório tumultuado, cada momento a gente acaba se deparando com um desafio novo, né? É. E o varejo, por ser diverso, ele enfrenta isso com muita recorrência. E, na sua opinião, o que você entende como ser uma agenda muito relevante dentro da gestão jurídica do varejo? Bom, eu acho que essa constante troca ou, enfim, evolução da legislação regulatória e tudo mais, ela realmente impacta bastante. Eu acho que um desafio muito importante que nós temos, como eu estava falando também um pouco antes, é a demonstração das novas metodologias de trabalho, do quanto o quão importante é a gente evoluir também nesse cenário de mercado de trabalho, mostrar para os julgadores finalmente que o mercado não é mais o mesmo. A gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de aplicabilidade, em alguns casos, alguns catastrofistas falam em substituição das pessoas. Sim. Eu não acredito tanto nisso, eu acho que pode ajudar muito, a inteligência artificial pode ajudar muito, mas o quanto as pessoas precisam ser valorizadas, mas ao mesmo tempo, o quanto as empresas precisam também ter uma certa um entendimento pelo julgador do papel que elas possuem na sociedade, de empregabilidade, de a todo momento terem que se reinventar com novos métodos falando do varejo, por exemplo, os métodos de compra atualmente modificados completamente. Hoje você compra sem sair de casa, daqui a pouco chega uma mercadoria do outro lado do mundo na tua casa, que talvez, por exemplo, não tenha pago o mesmo imposto que uma empresa como a nossa paga para estabelecer um produto dentro de uma linha de venda para o consumidor final. E nisso eu ainda tenho funcionário para pagar, eu tenho o imposto, eu tenho os reflexos todos, e a gente tem que, o custo operacional direto e indireto, e que precisa se manter ativo. Então eu acho que um desafio que a gente tem aqui dentro dessa área mais de trabalhista é exatamente esse, né? Da gente ter essa visão aberta, porque a todo momento nós temos que nos reinventar. A todo momento eu tenho que saber qual o risco que eu vou adotar. Porque se eu for o jurídico legalista, eu vou estar a todo momento dizendo não, isso eu não posso fazer. Eu não posso ter uma situação como essa porque o operador quer ser um pouco mais criativo numa questão em que ele está dividindo uma sessão e ter mais pessoas para atender os consumidores melhor. E daqui a pouco isso pode influenciar numa reclamatória trabalhista e eu ter uma condenação X. Então, nesse sentido, eu acho que o risco ele permanece, a gente continua voltando em situações que no passado já eram enfrentadas, mas que com as novas estão sendo aprimoradas com também o aprimoramento das tecnologias, da tecnologia e das formas de mercado, né, de negociação. E Calil, olhando para os próximos anos aí, falando um pouco de área jurídica, departamento jurídico e do compliance no varejo, o que você acredita que vão existir maior atenção dessas áreas aí? Se a gente pudesse fazer uma futurologia, uma previsão aí do futuro, uma premonição aí, o que você acha que nos próximos anos, dessas duas áreas, vão exigir maior atenção do gestor jurídico e do gestor de compliance? Bom,
Eu não detenho o dom da futurologia, mas né, agora tem a nova inteligência artificial aí que fez a Oracle disparar na Bolsa de Valores, enfim, da inferência, né? Eu não tenho essa capacidade toda, né? Não, é impossível. Mas eu diria que essa evolução constante do mercado, os desafios da gente se adaptar à forma de trabalho, às pessoas, a manutenção das pessoas dentro do varejo, a criação de possibilidade para essas pessoas seguirem na carreira, a gente tentar se adaptar mais rapidamente a isso, novas formas de comércio, você está conectado, você a todo instante oferecer numa loja física para o consumidor possibilidades dele estar ou se sentir atendido, ao mesmo tempo com tecnologia, enfim. Hoje nós temos a dificuldade de manutenção das equipes também em razão do que eu já iniciei antes, falando das plataformas, por exemplo, de entrega ou de transporte em geral. Isso faz com que as pessoas tenham maior liberdade de atuação, muitas vezes ou algumas vezes, mesmo com a incerteza do valor que ela vai oferir no final do mês, com privilegiando a liberdade de atuação da jornada. Então, isso faz com que a gente tenha esses desafios constantes. E talvez a gente volte numa condição de, ao invés de discutir, que até é uma coisa que a gente não tocou aqui, o etarismo, para a saída desses profissionais mais experientes do mercado de trabalho, a gente vê talvez um retorno desses profissionais ao mercado de trabalho, caso a nova geração não seja. Mas aqui não tem dado, não tem nada, futurologia, inferência minha. E não a gente vê um pouco disso no varejo na Europa e nos Estados Unidos, né? O retorno das pessoas, às vezes aposentados, né? Que retornam ao mercado de trabalho ali para fazer um atendimento ao cliente ali na loja física, uma orientação, né? E trazendo a experiência que ele adquiriu na forma tradicional de trabalho. Porque tem uma coisa também, né? O consumidor, no final, ele quer ser bem atendido, ele gosta desse mimo, desse carinho, dessa atenção, e talvez possa ser no futuro um diferencial aí desse mundo hiperconectado das big techs e plataformas que a gente está vivenciando nesse momento. Vanessa, tô me sentindo no sofá, literalmente no sofá de casa aqui, conversando, tendo essa conversa com o Rodrigo Calil. Muito rico, passou voando. Passou voando. Queremos já um segundo episódio falando desses desafios incríveis que o varejo atravessa e absolutamente encantados com tantos projetos, tantas ações efetivas, né? Dentro da agenda do jurídico, do compliance, e pegando esse gancho, nós gostaríamos muito de fazer uma pergunta que, na verdade, acho que não é só para nossa curiosidade, acho que é algo que todo profissional do meio jurídico gostaria de saber. Quais os conselhos que você daria para quem quer implementar ou fortalecer uma cultura de compliance dentro das organizações? Bom, tudo isso depende da estrutura, do tamanho da empresa, do que você quer medir. Importante aqui já de cara dizer que para implementar qualquer coisa você vai precisar estabelecer quais são os KPIs que você precisa apresentar, que você precisa desenvolver para poder então chegar nessa parte da implementação, né? Também é indispensável que a pessoa não é conhecer o negócio, porque conhecer o negócio já virou chavão, já virou algo que é obrigatório. Eu digo que as pessoas precisam estar no negócio.
não é mais conhecer. Conhecer Faz parte. já é intrínseco. Ah, Você tem que estar no negócio. Então é ir no chão de fábrica, no chão da loja, é conhecer as pessoas, é ver o que elas enfrentam no dia a dia, é entender a dor dessas pessoas e a rotina dessas pessoas, para então você poder desenvolver outros indicadores que vão te ajudar a defender a ideia da implementação e fazer com que isso se torne uma cultura, uma rotina, você consiga repassar as ideias na prática para quem está lá na ponta, entendendo que quem está passando aquelas orientações é alguém que joga no mesmo time, que está junto com ele, que quer o melhor para ele e para a empresa, que vai fazer com que o ambiente se torne ainda melhor. Então eu acho que aqui é uma das, assim, resumidamente, porque é algo muito complexo, mas é algo que eu queria deixar aí como dica. Né? Como dica, muito bom mesmo. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigada pela conversa tão rica. Foi um prazer recebê-lo aqui. Prazer foi mesmo. Muito obrigado. E antes de encerrar, a gente deixa um espaço aí para você deixar alguma mensagem final para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Bom, assim, em primeiro lugar, agradecer novamente, né, o convite de vocês. Foi um prazer, realmente. Nem parece, passou muito rápido o tempo aqui. Realmente foi um bate-papo muito descontraído, tranquilo. Como eu costumo dizer para o meu time, que eu acho que hoje em dia, com tantas opções que nós temos, de conectividade, de informação, a informação na palma da nossa mão, literalmente, né? Eu acho que a gente tem que cada vez mais buscar se informar de muitos assuntos, saber o que está acontecendo à nossa volta, não só no teu negócio, porque isso é tua obrigação, mas também em outros ambientes, nos teus concorrentes, em outras empresas, em outros ramos de atividade até, para quem sabe testar ou estudar a possibilidade de implementação no teu negócio. Insights podem vir daí e ficar bem informados em relação a tudo isso, economia, tecnologia, enfim. Essas situações eu acho que elas nos ajudam no dia a dia, te dão insights, proporcionam que a gente tenha ideias de fazer diferente e esteja a todo momento atualizado. Então essa é a minha dica aí, se é que eu posso passar. Mais uma vez, muito obrigado aí por vocês terem me convidado para esse ambiente tão legal. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos, Rodrigo, foi fantástico. Antes de terminar, eu queria fazer uma entrega do livro da história da doutora Maria Aparecida Pellegrina, Uma Força da Natureza. Nossa, muito obrigado. Nossa sócia fundadora e que nos inspira e continua nos inspirando aqui. Muito bem. Muito obrigado. Esse é o nosso presente. Que honra, muito obrigado. E a você que nos acompanhou até aqui, nos acompanhe nas redes sociais do escritório, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube. Até o próximo episódio. Um forte abraço.